Olá, saudações à nossa audiência. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto podcast Tem a Ver com Saúde. Hoje estou aqui com ele, um profissional da fisioterapia, essa profissão linda. Ele que iniciou as suas atividades, então, na assistência direta, decidiu dar um pulinho nas salas de aula para poder disseminar e compartilhar o seu conhecimento e hoje atua como empreendedor, seja ele no ramo da fisioterapia, como também no ensino. Estou aqui muito emocionada recebendo ele, doutor Esperidião Elias Aquim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Uma honra estar nesse espaço aqui que eu sempre desejei estar, viu? Eu estou muito feliz, o senhor nem tem noção. Mas vamos lá, então. Vamos começar falando, então, da sua trajetória na fisioterapia, daquilo que você dá de exemplo para a gente, para todos os fisioterapeutas. Conta, então, para a gente como que tudo começou. Nossa, Juliana, a história é longa, né? Ela começa em 1966, né? De lá para cá, nesses anos todos, a fisioterapia ela se atravessa na minha vida de uma maneira não tão romântica quanto a maior parte das histórias contam, né? E até te perguntei no começo, né? Eu posso falar exatamente a história como foi? A fisioterapia ela nasce para mim no momento que antecede um pouco a faculdade. Juliana, a minha história toda, ela sempre foi muito dedicada a dois caminhos que, de alguma maneira, eles foram se distanciando da minha vida. Um deles, uma militância política, durante toda a minha vida de ensino fundamental. Ali eu já iniciei toda uma atividade, presidente de grêmio. Ali eu comecei numa luta muito grande por questões até que eu desconhecia, como, por exemplo, diretas. As diretas nem estavam ainda em pauta, a questão era muito anistia para um sujeito chamado Enfio, que eu não sabia nem exatamente quem era, mas me fez ir às ruas, me fez assumir cargos de liderança dentro. Estou falando disso eu tinha 11 anos de idade. E ali, a partir dali, vinha um conjunto de ações que me direcionava para uma ação de liderança e militância política, que depois a gente pode até voltar nesse tema. E eu tinha, então, isso era uma questão para mim, e a outra questão era, eu tinha um propósito de vida, que era um objetivo de vida de formação, que era ser médico veterinário. Aí, o meu segundo grau, na época, hoje chamado ensino médio, eu fiz colégio agrícola. Fui para o colégio agrícola, saio de casa com 14 anos, vou para o colégio agrícola, lá eu fico era para ser 3 anos, fiquei 4 porque reprovei um ano, tive momentos que poucas pessoas talvez saibam, mas eu segui em movimentos políticos, tive prisões em virtude disso, 2 prisões em movimentos de rua, acabei sendo expulso do colégio. Fui para outro colégio, saí de Palmeira, na cidade de Palmeira, aqui no Paraná, fui para outro colégio, porque meus movimentos políticos não eram compatíveis com estar ainda naquele colégio. E aí, enfim, isso foi minha história até chegar o momento do vestibular, que só tínhamos aqui em Curitiba só a faculdade, só a Universidade Federal, oferecia veterinária. E dali eu não passei no único vestibular que era possível, e daí para preencher aqueles espaços, vamos tentar um outro vestibular, tentei fisioterapia, uma profissão que eu sinceramente não sabia exatamente o que era, mas se assemelhava muito, conversava um pouco com a medicina de alguma maneira, com a medicina veterinária não absolutamente, mas com a medicina. E aí entro numa sala de aula, minha vida inteira eu estudei escola pública. A escola pública, Juliana, pela manhã eram os meninos, de tarde eram as meninas. Eu nunca tinha visto uma menina sentada em sala de aula. Quando entrei na fisioterapia, eu olhei aquele universo todo, por isso que eu falei que não era tão romântico assim, porque eu entrei naquele universo e falei, gente, nunca vi uma mulher sentada numa sala de aula. E ali eu fiquei. Daqui ninguém me tira mais. E ali começou a minha história com a fisioterapia. Então, a minha história com a fisioterapia não foi uma questão muito vocacional, de forma alguma, não tem esse romantismo todo de alguém que teve uma história com a fisioterapia, algum contato prévio. E ali eu vi que realmente eu podia fazer muito bem para a humanidade, fazer muito bem para aquilo que tinha a ver com os meus propósitos de alguma maneira, e eu me identifiquei muito com a profissão. E assim,
me abracei com a fisioterapia. Mas agora a gente consegue então até entender um pouquinho melhor, né, algumas coisas que aconteceram, porque eu fiquei sabendo, né, de uma informação que o senhor atuava então em fisioterapia hospitalar, e o senhor foi chamado a atenção porque o senhor gostaria de trabalhar no fim de semana. Então, de alguma maneira, acabou percebendo que a fisioterapia faria a diferença na vida dos pacientes, que acabou fazendo na sua também. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí da fisioterapia no fim de semana. Se me corte quando você achar que deve cortar, Juliana, porque cada pergunta eu conto uma história muito longa. Sim, eu me formei, quando me formo, eu saio um pouquinho, eu acabei antecipando minha formatura, porque eu queria ir para Buenos Aires, eu queria ir na catedral, conhecer o papa da fisioterapia, que é o professor Alfredo Coelho, que todos nós que atuamos em fisioterapia de alguma maneira já tivemos contato com ele. Então eu tinha que estar lá. Para estar lá, eu conheci esse sujeito, eu em 87 já montei o primeiro congresso, eu estava dentro da faculdade, eu fui lá, montei um congresso para trazer esse sujeito para Curitiba, trouxe ele para Curitiba pela primeira vez, ali eu conheci o Alfredo Coelho, eu estava no terceiro ano de faculdade, e no último ano eu faço uma prova para estar com ele em Buenos Aires, passo, e ele fala para mim, você tem que estar aqui em janeiro. Eu antecipo minha faculdade, a minha formatura, que era para ter sido em março, eu termino a faculdade em dezembro, me formei no último dia do ano, dia 30 de dezembro, um dia antes do Réveillon. E aí vou para Buenos Aires, lá eu conheço uma fisioterapia que para mim foi realmente disruptiva na minha vida, porque era uma fisioterapia que colocava o paciente como no centro das atenções e não em torno dele, não era uma fisioterapia focada, olhando para a expectativa do médico, a expectativa do nutricionista, do enfermeiro, mas sim a expectativa do paciente. E é uma fisioterapia que, bom, o hospital não fecha na sexta-feira, né? Ele permanece nos finais de semana, à noite, enquanto nós estávamos dormindo, alguém estava no hospital atendendo. E quando eu retorno para o Brasil, passo num concurso, passo na Universidade Federal, no Hospital de Clínicas, e ali eu sou contratado para trabalhar de segunda a sexta. E eu falei, bem, gente, e sábado e domingo, né? O que os pacientes fazem? O que acontece no final de semana? Não, sábado e domingo eles esperam e a gente volta na segunda. E eu, não conformado com isso, continuei vindo nos sábados e domingos. Eu fui chamado a atenção que não poderia, porque isso gerava algum passivo trabalhista. Insisti em ir, fui proibido novamente, e insisti em ir, entrava pela porta de alternativas do hospital. E até que um dia, num domingo, o diretor está me aguardando lá no hospital e falou, olha, Espírito, não tem mais como, ou você sai ou a gente vai ter que te exonerar. Eu falei, eu prefiro eu sair. E, bom, então, na verdade, eu abri mão realmente de uma carreira que era muito desejada na época, mas ali eu também tinha uma certa identidade. Eu jamais me vi dentro de um regime que pudesse ter horários, que pudesse ter limitações estabelecidas por outros, senão a necessidade do paciente. Então, eu jamais me vi como um sujeito batedor de ponto, jamais me vi como alguém que vem por um propósito que não seja o meu. Pode ser um certo egoísmo nisso tudo, mas era um propósito que era meu, era genuíno, era autêntico, eu tinha que estar lá pelo paciente. Uhum. E doutor Esperidião, obviamente o senhor não fez tudo isso sozinho, né? E sentiu a necessidade de as pessoas que agregassem a tua equipe também ter esse conhecimento. Então, em cima disso, o senhor acabou também trazendo o professor Alfredo Coelho para cá, né? Sim. E aí começou a história, então, da fisioterapia cardiorrespiratória aqui no Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo, Juliana. Em 1979, quando eu retorno para o Brasil, nós não tínhamos aqui no Brasil pós-graduação em fisioterapia. Existiam pós-graduações em segmentos parecidos, mas em fisioterapia nenhuma. A Universidade de Tuiuti foi muito generosa em acolher, foi da onde eu me formei, a Universidade de Tuiuti foi muito generosa em acolher um projeto muito audacioso, que era fazer uma pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória. Nessa ocasião, eu tratei isso com o professor Alfredo Coelho. A professora Xênia Josefina Rena, que eu tenho uma admiração enorme, um agradecimento enorme, era professora da Universidade de Tuiuti, ela incentivou que isso acontecesse.
E ali nós apresentamos um projeto, esse projeto foi prontamente aceito pela Universidade de Suti, foi prontamente aceito pelo Ministério da Educação. E ali nós inauguramos a primeira pós-graduação em fisioterapia no Brasil. Em 1979, a professora Xênia foi minha aluna, vários que hoje militam, estão hoje à beira de leito, são professores, são grandes profissionais, estiveram nessa primeira turma. Isso foi em 1979, e de lá para cá, eu trouxe o professor Alfredo Coelho, e de lá a gente produziu alguns trabalhos, livros, vários, continuo todas, eu falo para você, toda quinta-feira eu converso com o Alfredo, já te contei isso, hoje é uma quinta-feira, para quem está nos ouvindo em outro tempo, mas hoje é uma quinta-feira, não foi hoje que eu falei com ele, conversei com ele ontem à noite, antecipei até a minha conversa com ele, mas é uma pessoa que eu tenho um orgulho enorme de ter na minha vida, e é uma pessoa que eu me abasteço toda semana. Ah, que coisa boa. E junto com esse, conhecimento, foi necessário também alguns investimentos aí, né. Então, ao que eu me lembre de uma história assim, né, tem a história de um carro aí no meio, né, um Chevette, se eu não me engano. Então esse carro acabou servindo de investimento para poder disseminar um pouquinho mais ainda da fisioterapia. Olha só, é tão bom falar com a Juliana, que a Juliana conhece minha história melhor do que eu não lembro de alguns fatos, assim, mas esse fato realmente aconteceu. Eu tinha um Chevette, eu pensei, puxa vida, o Chevette foi um pouquinho antes dessa história toda, porque eu precisava ir para Buenos Aires, eu queria ir para Buenos Aires. Eu tinha que fazer esse curso, eu precisava pagar o curso, eu precisava me manter lá e tudo mais. E aí foi quando eu vendi um Chevette para poder fazer uma pós-graduação que me levou para Buenos Aires, que me voltou, quando eu voltei, eu também tinha um desejo de comprar um Chevette. Aí todo o meu trabalho em fisioterapia tinha um dos objetivos econômicos, um desejo era voltar a ter um Chevette. E acabei tendo, mais dois ainda, um depois o outro. Mas sim, foi um Chevette que me levou para a primeira pós-graduação. Ah, que legal. E aí, depois disso, com a sua militância aí dentro da fisioterapia, isso também acabou levando o senhor a ser conhecido em várias áreas, certo? Então, desde a parte da fisioterapia ambulatorial, parte de fisioterapia hospitalar também. E quais foram as dificuldades encontradas no meio do caminho? Porque a gente sabe que a fisioterapia também se dá através de pessoas, né? Então, como que faz para remunerar esses fisioterapeutas e incentivá-los para que eles procurem o conhecimento? Eu vejo assim, Juliana, que eu tive várias etapas ali naquele momento eu era o fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva. Quando você vem para a unidade de terapia intensiva, nós não tínhamos, era muito difícil constituir equipes, porque as pessoas tinham, primeiro que era um universo desconhecido para o universo médico, o universo dos gestores de saúde. Para começar a construir uma equipe, nós abrimos o primeiro treinamento em serviço, isso foi em 1993, onde a Samira foi nossa aluna, Carmencita. Ali começamos a formar pessoas para que elas pudessem entrar para dentro da unidade de terapia intensiva. E a grande luta era, por mais que a gente pudesse ter ali a gente tinha que ter, todo o trabalho tem como objetivo final você ter uma remuneração. A remuneração ela só acontece, o valor de uma remuneração ela só acontece a partir do reconhecimento da sociedade. Então, o primeiro desafio era fazer o reconhecimento da sociedade, fazer o reconhecimento do núcleo médico, fazer o reconhecimento do núcleo de enfermagem, o reconhecimento do núcleo das operadoras de plano de saúde, para depois você conseguir construir uma equipe, e eu acho que esse foi um grande desafio. A partir dali, eu acho que nós conseguimos gradativamente fazer com que as equipes fossem acontecendo. Aí, em 1996, surge a Profísio, da qual você conhece muito bem. Aí comecei a empreender tanto na Profísio quanto na Faculdade Inspirar, surge as duas, a Inspirar e a Profísio, a Inspirar como aquela que forma pessoas, aquela que gera aquilo que vai para dentro da sala de aula, forma pessoas, e a Profísio aquela que traz ela para o núcleo assistencial. Você falava e daí nisso tudo eu acabei
tive a sorte de dar aulas em todas as capitais brasileiras, eu já te contei isso, né? Dei aulas em todas, absolutamente todas as capitais brasileiras. Eu acho que isso, de alguma maneira, pulverizou muito, eu acho que eu contribuí de alguma maneira para pulverizar o que era a fisioterapia e unidade de terapia intensiva, o que foi gerando legiões e legiões de outros profissionais. Uhum. E essa legião aí feita por outros profissionais, me lembra muito também algumas conversas que a gente já teve, e eu também acabei passando por isso, de que às vezes a gente pode ter um currículo na mão de uma pessoa excelentemente técnica, né? E eu lembro que o senhor sempre falou isso, a gente precisa contratar pessoas, não necessariamente o melhor currículo, né? Isso faz parte do teu propósito? Totalmente. Eu vejo que é muito difícil, eu sempre comentei isso, é muito difícil que as pessoas elas sejam diferentes em diferentes ambientes. O sujeito que, de alguma maneira, ele é agressivo no trânsito, ele certamente será agressivo com a sua esposa, com a sua parceira, com o seu parceiro. Eu acho muito difícil que as pessoas sejam diferentes em ambientes diferentes. Eu ter alguém que é muito delicado, muito dedicado ao paciente, mas ele não é delicado e dedicado à sua vida. Então, acho que isso é uma construção difícil de você conseguir em ambientes escolares. Vocês conseguem isso em ambientes familiares, ambientes de núcleos sociais, mas não no ambiente da escola. Então, ter isso, para mim, é a base para que a gente possa construir extraordinários profissionais. Porque o que a instituição de ensino ela oferece, ainda que seja um desafio hoje para a instituição de ensino, eu acho que a gente está exatamente nesse ponto em termos de ensino. Houve um momento em que a gente tinha informação dentro da instituição de ensino, informação depois passou a ser, o objetivo era conhecimento, e depois o conhecimento, que é o momento que nós estamos hoje, é fazer um conhecimento de comportamentos sociais. Então, mas esse não é o papel necessariamente do que era a escola, e talvez esse seja um desafio futuro das escolas. Mas constituir pessoas, eu acho muito mais, eu acho que é uma matéria-prima muito mais valiosa do que você ter excelentes técnicos. E eu vou aproveitar, então, quando a gente chega nesse assunto propósito, a gente tem 2 momentos aqui no programa. Então, o primeiro momento dele é o momento inspirar. E com ele vem a pergunta: o que move a sua vida? Eu acho que é inquietude, eu acho que a inquietude, claro que todos nós, antes da inquietude, todos nós somos movidos por desejo, né? Eu acho que o desejo é o que move a vida, e isso é uma questão meio psicanalítica, mas é o que move a nossa vida, sem dúvida alguma, é o desejo. Mas eu, particularmente, sou movido muito pela inquietude. Tenho um certo inconformismo com algumas coisas. Eu gosto muito talvez o que me mova é o porquê não. Então eu me pergunto muito por que não, e aí você sabe disso, Helena, por que não, nesses porquê-nós, a gente foi abrindo territórios, a gente foi levando doentes para fora da UTI, a gente foi levando cachorro para dentro da UTI, a gente foi perguntando por que não tirar o paciente dentro da UTI. Por que não trazer uma bicicleta para dentro da UTI? Por que não trazer um equipamento de pilates para dentro da UTI? Por que não? Eu acho que o porquê não me fez... E o porquê não, ele nasce de uma inquietude. Eu acho que é isso que me move, é isso que me faz acordar todos os dias, sempre com alguma pergunta, e essa pergunta ela começa justamente pela exceção, né? Pelo porquê não. E eu me identifico muito nisso. Eu acho que isso me faz empreender, que é diferente até do que de você ser um empresário. Eu acho que me vejo muito mais como um empreendedor que tem um propósito do que um empresário que tem um objetivo que é econômico, financeiro. E sabe, doutor Esperidião, eu vou me permitir dar um testemunho até nessa parte aí da inquietude, porque eu lembro uma vez que eu estava de plantão na UTI, nós tínhamos um paciente hiper jovem que estava lá com a gente, tinha sido um paciente de trauma, hiper jovem, né, extremamente inteligente, ele era engenheiro da Volvo na época. E nós estávamos lá no Hospital Vita, ou seja, né, esse hospital foi o primeiro hotel 5 estrelas aqui de Curitiba, então a gente tinha muita coisa para fazer com os pacientes. E aquele paciente já estava bastante tempo internado lá com a gente, e eu falava assim: "Ai meu Deus, que mais tem, né, o que que a gente vai fazer com ele?" Até que um dia encontrei o senhor no corredor, falei assim: "Doutor Esperidião, por favor, vamos passar uma visita lá na UTI, porque a gente precisa, né, do seu olhar." E aí o que o senhor ia falando, a gente já fez, aí eu fiquei inquieta com aquilo, decidi estudar um pouco,
passada aquela semana, chamo o senhor para conversar, falei: "Doutor Esperidião, sabe que eu estava lendo outro dia e lá no Canadá eles estão utilizando a game terapia, o Wii, então para reabilitar pacientes, né, nos ambulatórios, e aí o senhor perguntou para mim assim: que você acha da gente colocar o videogame dentro da UTI?" E eu lembro da minha resposta até hoje, né? Falei: "O senhor tá louco? Imagina, daqui a pouco a gente vai ter que fazer campeonato de entubados contra estubados." E hoje a gente está numa situação que a realidade virtual também chegou nas UTIs, né? Nós tivemos também, a gente foi capa da revista Veja, né? Então, falando da questão da game terapia, então, dentro da UTI, e, enfim, esse era o meu testemunho, que realmente a inquietude é uma coisa que acaba nos minando, né? Então, o videogame chegou a primeira vez ali pra gente, que eu acredito que quem tenha ficado muito triste naquela época tenha sido seus filhos, que Sim. ficaram sem o videogame, né? E aí que a gente vê a questão do empreendedorismo, né? Completa pra gente essa história do videogame, que ela é muito legal. Isso foi 2009 ou 2010, né? Eu lembro que sai a reportagem na revista Veja em 2010 e assim foi. Eu lembro de eu cheguei em casa e falei para meus filhos, eu tinha que levar aquele, era um equipamento chamado Wii, e o Wii tinha uma questão que era, você tinha que destravar, uma história que tinha que destravar, era um desejo dele destravar, porque eu não sei exatamente, que aumentava a plenitude dele, aumentava a capacidade de receber jogos, alguma coisa assim. Eu tinha que destravar esse jogo. Eu peguei e falei para eles: gente, eu vou levar esse videogame que eu vou destravar para vocês, eu vou levar em algum lugar para destravar. E levei para o hospital. E o aparelho não voltava para casa. E cadê o aparelho? Não foi destravar ainda? Está destravando, está destravando. E depois de muito tempo, o aparelho foi sequestrado pelo hospital, ficamos com ele no hospital, tivemos muita utilidade, e até hoje até usamos, criamos até um carrinho para ele, um armário próprio para ele. E esse equipamento, e depois eles tomaram, quando nós compramos um outro para o hospital, devolvi para eles, e aí eles tomaram só conhecimento dessa história quando saiu na revista Veja. Eu contei essa história na revista Veja, e eles leram e falaram: pai, então você não levou para destravar? Enfim, ali aconteceu. Mas dentro disso tudo tem várias histórias em sentido. Eu lembro também, você participou, Juliana, da primeiro cachorro que a gente trouxe para dentro do hospital também, que foi uma história muito, muito, muito bacana, muito linda, de uma mulher que vai para dentro do hospital e ela só tem alguém que ela deixa lá fora. Era um cachorro que ela deixa no hotel e ela vai para o hospital. E ela se torna lá alguém que virou quase que um hóspede do hospital, estava com uma doença terminal, e era a única pessoa que ela deixou lá fora, o único ser humano, o único ser vivo que ela deixou lá fora. E eu lembro de você ter falado: posso trazer o cachorro? Eu falei: traga, vou levar ela lá para fora, e assim foi. Levamos a paciente lá para fora, o cachorro veio, e hoje tantos e tantos cães visitam seus donos, né? E hoje também a gente tem a parceria até de algumas ONGs, né? Várias. A gente pode levar tanto, né, os seus animais de estimação, mesmo dos próprios pacientes, como também a gente tem a parceria aí com as ONGs. E eu vou aproveitar agora, doutor Esperidião, quando a gente foi no nosso segundo programa, a gente teve o doutor Rafael aqui com a gente, e a gente comentou sobre a mudança que a gente está tendo, tanto na parte da medicina, com a tecnologia avançando, e eu comentei naquele programa, eu falei assim: se Deus quiser, um dia eu vou entrevistar um cara que é responsável pela seguinte frase: o futuro é analógico. Então, às vezes a gente fala assim: mas meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Imagina, a gente tem um mundo na nossa mão que é através do celular. Hoje, se a família não pode estar presente no hospital, a gente tem o celular que vai fazer essa chamada de vídeo. Passamos por isso direto, ali na pandemia era a única maneira, e de repente a gente vê as suas postagens, é uma praia, é um chinelo, é uma bicicleta, e a gente sempre escuta: gente, o futuro é analógico. A gente está com uma parte da equipe aqui que também escuta isso. Conta pra gente o que o senhor quer dizer com isso, o que isso remete na sua vida, e o que o senhor passaria isso também, tanto para os profissionais, quanto também para os nossos pacientes? Juliana, eu acho que o teu meio parece uma contramão, né, de tudo que a sociedade aponta, né? Estamos num caminho muito mais tecnológico, mas eu entendo que o futuro, e continuo defendendo que o futuro é analógico, porque, de alguma maneira, o futuro ele é analógico, ele é meio ancestral, por conta de tudo aquilo que começa a fazer falta nas nossas vidas. Eu não quero, de forma alguma, aqui, eu acho que o analógico ele não tem que
ele não tem que necessariamente ele se sobrepor ao tecnológico de forma alguma. As coisas têm que conviver junto, essas polarizações elas não fazem menor sentido, as coisas têm que ser conviver, nós precisamos conviver com o diferente, e não necessariamente que entra o azul, o amarelo tem que abrir mão. E o analógico, eu entendo que o futuro é analógico pelo tudo aquilo que nós sentimos mais falta hoje em nossas vidas. A gente deve sentir muita falta de coisa até que a gente não teve. A gente sente falta de sentar numa cadeira na frente de casa às 5 horas da tarde e conversar com os vizinhos. Eu acho que isso faz uma falta até de coisas que eu não vivi. Mas a gente sente falta, provavelmente cada vez mais isso tem um valor nas nossas vidas, de conseguir se abraçar, se tocar, conversar, namorar. E eu acho que isso é o que nos remete muito a uma questão muito ancestral, e que o universo tecnológico foi nos distanciando. Tem relacionamentos que são totalmente digitais, tem relacionamento, e não é nenhuma condenação a isso, mas o quanto nós, ao longo do tempo e a cada dia, vamos ter necessidade de contatos humanos, o quanto nós vamos valorizar esses momentos, eu não tenho dúvida que o futuro, ele, para todos nós, desejável, o que a gente deseja, né? Tem um conceito de que felicidade, isso tem vários estudos que mostram que felicidade é o que tua avó está vivendo hoje. O conceito de felicidade, as pessoas mais felizes, as pessoas estão mais próximas até da finitude, né? Que são os mais idosos. E tem estudos que mostram que a felicidade é muito mais presente nessa camada dos avós do que da criança, do pai, talvez porque o que eles vivem ali, o que vive é uma vida muito doméstica, muito de aguardar. Ontem eu falava com o Alfredo falava para mim, e aí ele estava me contando, o Alfredo está com 93, vai fazer 94 anos, Alfredo Coelho, e ele me falava ontem que ele falou que está muito feliz porque no final de semana ele vai dormir com os netos. Então, eu acho que é isso que ninguém vai estar feliz porque conseguiu um novo celular ou qualquer coisa assim. Eu até comento isso de que eu acho que existe uma parte geracional, eu acho que qualquer concorrência geracional ela é desonesta, totalmente desonesta. Acho que qualquer coisa de falar que a minha geração ou outra geração, comparações geracionais eu acho que são totalmente desonestas, até porque são momentos e tempos completamente diferentes. Mas existe uma coisa que a minha geração, que eu acho que as gerações atuais não terão jamais, é a capacidade de se impressionar. Se eu disser para os meus filhos ou para os meus futuros netos, o que quer que seja, que saiu um celular que agora as pessoas aparecem, são capas, são imagens que saem de dentro do celular, que elas pulam, isso não impressiona mais. E eu tive a capacidade de me impressionar com um telefone que não tinha fio. Eu me impressionei com um fax, com papel que chegava na minha casa, saindo lá de Macapá, chegava na minha casa. Então, eu acho que a humanidade foi perdendo um pouco dessa capacidade de se impressionar, e a tecnologia foi perdendo e foi chegando numa banalização. Mas nós não vamos, a gente se impressiona, todos nós, a gente se emociona quando vê um casal se abraçando, um filho se abraçando, a gente se emociona com isso, a gente não se emociona com tecnologias. Por isso eu acho que o futuro é analógico, eu acredito muito na humanidade, eu acho que a tecnologia, ela traz grandes conexões, mas ela é extremamente perigosa porque ela nos gera um grande distanciamento. E esse perigo a gente poderia levar também para a parte do ensino, né, doutor Esperidião? Eu vejo assim, hoje, todo esse avanço tecnológico que a gente tem, as mídias digitais, cursos, né, que a gente tem, marketing digital tá aí direto, e aí a gente vê assim, poxa, hoje a gente compra qualquer curso aí, e poxa, nós que somos fisioterapeutas, tudo bem a gente ver um gráfico de um ventilador mecânico ali através de uma tela, mas poxa, como que eu vou manusear aquela máquina? Quem que é a pessoa que vai estar ali comigo de mostrar em qual botão que eu tenho que apertar? Ou como que eu devo tocar o meu paciente? Então, essa junção do analógico com o tecnológico, ela tem que acontecer, e os profissionais hoje, eles precisam entender que sim, o tecnológico faz a diferença, mas nós somos fisioterapeutas, a gente lida com a nossa mão. Então, um pouquinho do que o senhor fala desse analógico tem a ver com isso? Tem, totalmente. E eu também percebo, Juliana, que
Claro, o ensino, eu também sou, eu acho que a tecnologia ela trouxe um ganho substancial, uma democratização maior do ensino, ela conseguiu levar o ensino para diversos caminhos que talvez fossem improváveis. Você consegue hoje uma comunidade indígena no interior do Amazonas, ele conseguir ter acesso à informação, ao conhecimento. Eu acho que a tecnologia ela trouxe ganhos de inclusões que são inquestionáveis. E também, às vezes, a gente também tem essa noção de que o presencial, ele supera em algumas coisas, mas se você pensar, eu posso estar presencialmente com 500 pessoas, numa plateia de 500 pessoas, a minha aproximação dessas pessoas é próximo do zero. A aproximação daquela pessoa do 444 que está lá atrás é zero comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar no universo digital, numa aula síncrona, eu posso estar aqui, a outra pessoa está em Belém, e nós estamos em telas, mas eu estou conversando com ela, eu estou muito mais íntimo e muito mais próximo. Então, a tecnologia ela não é uma coisa da qual ela separa totalmente, são coisas que elas concorram em si. Eu acho que elas se somam. Com relação à fisioterapia, inevitavelmente, eu acho que o nosso maior instrumento, e eu acho que isso, eu sempre já ouviu falar isso algumas vezes, Juliana, eu acho que a fisioterapia é a melhor experiência sensorial que um paciente vai viver na vida. Nenhuma experiência sensorial, nenhuma outra profissão dentro da saúde produz um sentimento sensorial tão importante e tão inclusivo, porque nós temos como instrumentos as mãos, não tenho dúvida disso, então o toque ele é um fator que nos remete a todas as etapas da vida desde o nascimento, nós nos identificamos a partir dali. E, por outro lado, a fisioterapia ela também tem a capacidade de trazer o sentimento de mais humano ao paciente. A minha área, como a tua, Juliana, é muito dentro da UTI, e um paciente ele se humaniza, ele se percebe humano, não na hora que se coloca uma televisão dentro de uma unidade de terapia intensiva. Não é essa hora que a gente consegue humanizar. A gente não consegue humanizar simplesmente porque colocamos um relógio, agora ele tem uma noção temporal. Ele se sente humano, e nós nos sentimos humanos, quando a gente consegue escovar os dentes. Quando você consegue levantar, quando você tem independência funcional, quando você consegue levantar e ir até o banheiro, você consegue escovar os dentes, você consegue pentear o cabelo, então você consegue tocar, você consegue se movimentar. Então nós temos a capacidade, como fisioterapeutas, de aproximar o indivíduo muito mais da condição humana do que qualquer outra profissão. Então acho que a maior experiência que um ser humano vai viver dentro da saúde, sensorialmente, é a fisioterapia. Ainda bem que o senhor não passou para a medicina veterinária. Ainda bem que não passou para a medicina veterinária. Eu também sou muito feliz por não ter passado, sou muito feliz com a minha profissão. Você sabe, Juliane, se você sabe disso, a Universidade de Chicago tem uns 8 anos atrás, e foi reproduzido recentemente, a fisioterapia é a terceira profissão mais feliz do mundo. Era o meu próximo passo. Ó, que sintonia. Me diga lá. Não, eu ia falar justamente disso, da felicidade que é a profissão da fisioterapia. Pode concluir. A gente tem, nesse levantamento da Universidade de Chicago, nós estamos em terceiro lugar, que eu não sei por que não é primeiro, né? A gente perde para os clérigos, a gente perde para os bombeiros, e nós somos o terceiro. O que a gente tem em comum com clérigos e bombeiros provavelmente seja essa coisa de ter a percepção de gerar felicidade nos indivíduos. Eu acho que os clérigos, eles levam felicidade, eles traduzem felicidade. Você vai para uma igreja, um templo, qualquer ambiente agnóstico, você tem ali um universo que é totalmente, ele traduz felicidade, né? Bombeiros também, você sempre vai ter, ele consegue salvar vidas, e eu acho que nós também somos esses e o que demonstra, salvo engano, acho que clérigos, bombeiros e fisioterapeutas, nenhum dos três são profissões muito bem remuneradas. Então não é um retorno econômico que traz felicidade numa profissão. Eu acho que é satisfação pessoal. Só propósito mesmo. Só propósito, com toda certeza. Fazendo essa diferença. Vou aproveitar aqui e vamos entrar então no nosso segundo momento. Então, esse momento é o momento que tem a ver. E claro, né, vamos aproveitar o nome do podcast. Diga pra gente, doutor Esperidião, o que tem a ver com saúde? Juliana, eu acho que não tem
absolutamente nada no planeta que não tem a ver com saúde. Tudo tem a ver com saúde, inclusive teu programa ele tem uma amplitude gigantesca, você pode trazer um engenheiro aqui, porque a engenharia tem a ver com saúde, construir cidades que sejam mais humanas, cidades que tenham maior mobilidade, isso tem a ver com saúde. Se você trouxer um tributarista aqui, eu tenho uma defesa que eu já falo há muitos anos, eu acho que se trouxer um tributarista tem muito a ver com saúde, porque saúde tem a ver com qualidade de vida, e um tributarista tem a ver com isso totalmente, porque se nós tivéssemos, eu tenho 2 empresas, e os vários profissionais, eu tenho 146 funcionários da Faculdade de Inspirar, e nenhum deles mora próximo, talvez, da Inspirar. Eu coloco 140 pessoas na rua todos os dias, andando de ônibus, andando de carro, poluindo ambientes, levando 2 horas para chegar em casa, 2 horas para chegar no trabalho, quando, na verdade, se eu tivesse um incentivo fiscal de só quem estiver contratando pessoas ao seu redor, se eu contratasse pessoas ao meu redor, da onde está a minha companhia, a minha empresa, provavelmente eu ia melhorar a qualidade de vida de todos, eu ia impactar na saúde. Portanto, o que tem a ver com saúde? Tudo, dos tributos à engenharia, tudo tem a ver com saúde. Por isso, também, voltando para os tributos ainda, existe uma lei que estabelece que 15% do PIB de qualquer município ou de qualquer estado tem que ser aplicado em saúde. Vários gestores, ao invés de aplicar diretamente na saúde mesmo, no cuidado humano e com a doença ou com a prevenção dela, muitos deles usam o lixo, a receita do lixo eu coloco dentro da saúde porque o lixo tem a ver com saúde. Tudo absolutamente tem o que demonstra que absolutamente tudo tem a ver com saúde. Então, eu acho que esse olhar, e é um olhar que é da nossa obrigação como profissionais da saúde, de levar para a sociedade, de que separar lixo tem a ver com saúde, que andar no parque tem a ver com saúde, que estar num jardim zoológico tem a ver com saúde, que você ter momentos de ócio tem a ver com saúde, que você desligar o celular tem a ver com saúde, com absolutamente tudo. E essa é a nossa obrigação, de levar para cada um dos nossos 7 bilhões de habitantes desse planeta, levar o quanto tudo, absolutamente tudo tem a ver com saúde. Entendi. E o senhor, quais são os pilares que o senhor tem na sua vida para a manutenção de saúde, para complementar com a sua saúde? Quais são os seus pilares? Juliana, sabe que é difícil, nunca pensei exatamente são esses nomes, essas coisas se encaixam, né? Eu sei que hoje eu me vejo cada vez um pouco mais, eu acho que é natural de qualquer ser humano, à medida que o tempo passa, a gente vai reconhecendo fragilidades, as fragilidades vão nos identificando em fortalezas, né? Quando se identifica uma fragilidade, você identifica uma fortaleza. Eu acho que eu me pauto muito, volto para a minha inquietude, eu acho que isso é uma coisa que é um dos pilares que me sustenta, porque é o que faz o sangue correr, o que faz a vontade de acordar, o desejo de trabalhar. Eu acho que isso, a inquietude me move nesse sentido. Sou um curioso, me vejo uma pessoa muito curiosa, e eu fui me descobrir curioso além da fisioterapia e além da educação, para a minha vida pessoal, talvez fui me descobrir curioso em 2010, acredite nisso, Juliana, 2010, a gente está falando de 13 anos atrás, em 2010 eu comprei a primeira passagem aérea com o meu nome. Eu nunca tinha comprado uma passagem aérea na minha vida. A minha vida inteira já tinha viajado muito, já tinha viajado vários lugares, conheci todos, como eu disse, até todas as capitais brasileiras, e nunca tinha comprado uma passagem em meu nome, porque sempre eu era convidado para algum lugar. Eu estava dando aula, estava dando palestra, estava dando algum curso, e sempre eu ia nesse sentido. Em 2010 eu me vi comprando a primeira passagem, e dali para frente comprei várias. Aí eu fiquei um curioso do mundo, agora eu quero viajar, então isso também me sustenta bastante. Eu acho que a curiosidade me move bastante, a inquietude me move bastante, família me move bastante, eu acho que é esteio de tudo, eu sempre acho que família é o primeiro passo, Juliana, de uma construção social, né? Porque as sociedades elas não são feitas de 7 bilhões de pessoas. Sociedades são feitas de pequenas sociedades, e a primeira sociedade que a gente constitui na vida é a família.
Então, a partir dali, você começa a ter o teu segundo convívio, que é o teu condomínio, é teu bairro, é tua cidade, é teu estado, é tua nação, é o planeta que você vive. Então, eu acho que a família constitui é por onde tudo inicia, é por onde todas a gente consegue, a partir dali, constituir relações. Sempre comento isso, que quem tem irmãos, eu acho que já nasce com uma vantagem enorme na disputa de espaços dentro da sociedade, porque você consegue negociar, você consegue. Então, família é o esteio de tudo. Então, pilares são inquietude, criatividade, curiosidade e família. E o que tem a ver com um bom café? Nossa, Juliana, quantas vezes eu sempre acho, né, Juliana, que as melhores soluções, as grandes empreendimentos que eu fiz foi sentando, tomando café. Você já viveu isso algumas vezes, eu tive a oportunidade, eu tenho a grata satisfação de ter você nas duas empresas, tanto Profis quanto Inspirar, e você sabe que os momentos mais conflitantes que nós já vivemos, não eu e você particularmente, mas dentro da estrutura de qualquer uma das duas, eu sempre falei para você, vamos marcar um café amanhã e a gente resolve. E sempre, eu acho que sempre foi, eu acho que o café ele poderia ser ele é só é um instrumento, mas é um momento em que você consegue olhar no olho e sentir o outro lado, empatizar. Empatizar é você ouvir a outra parte, né, e não é você ocupar a outra parte, mas eu acho que o café ele nos permite isso. E é impressionante como a gente levou isso como um legado, né, e eu vejo isso nas duas empresas, né, realmente. Quando a gente fala assim: "Vamos tomar um café?", a gente já sabe alguma coisa a mais que a gente vai ter que fazer ali, né, uma brainstorm que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que refletir, né. É Que verdade. bom. E vamos lá, o que tem a ver com gratidão? Com gratidão, eu acho, Juliana, talvez a gratidão não seja coisa que sejam expressadas, né? A gratidão não é uma coisa que ela consiga ser expressada e simplesmente é muito difícil, é um sentimento tão nobre que ele não se traduz em palavras, se traduz em gestos, eu acho que isso, particularmente a fisioterapia, a gente carece muito disso, e uma gratidão não é necessariamente eu sou grato por aquilo, mas grato pelo legado, pela história. A gente parece que cada dia a fisioterapia parece que ela nasce hoje, como se ela estivesse nascendo hoje, olhando para frente, né? Sem que a gente tenha o real valor de toda a história, de todos esses que abriram caminhos lá atrás, que foram com dificuldades amplamente maiores, com momentos muito mais difíceis, e que foram disruptivos e foram abrindo territórios para que hoje a gente esteja onde nós estamos. Então, gratidão para mim é esse reconhecimento diário de saber que se nós estamos nesse momento, independente de querermos estar no próximo passo, na próxima casinha, mas nós chegamos até aqui. E para chegar até aqui, nós viemos com braços empurrados, tracionados por um brilhantismo de diversos profissionais. Então, isso dentro da profissão, acho que isso é a gratidão. Então, gratidão na minha interpretação é exatamente isso. Isso é uma coisa que tem que ser real e tem que ser genuína, né? Não é uma coisa que necessariamente ela sobrevive através de uma palavra, através de um post. Esse Peridião Elias Aquim tem a ver com? Nossa. Tem a ver com muita coisa, talvez com tudo isso que eu tentei aqui traduzir, mas eu acho que tem a ver com isso também. Eu sou uma pessoa que, de alguma maneira, eu tenho você já sabe disso, eu sou uma pessoa muito afetiva. Você pergunta para mim, como é que eu lembro sempre do dia 16 de março, né? Como é que eu lembro de aniversário de pessoas? Porque eu sempre acho que o aprendizado... Gente, ele lembra do aniversário de todo mundo. Olha, nos nossos grupos, eu preciso falar isso para você, gente. Nos nossos grupos de trabalho, o nosso dia de aniversário não começa enquanto não tem a primeira mensagem de aniversário do Dr. Esperidião falando as características do aniversariante. É impressionante.
Pois é, mas eu acho que isso me marca muito, porque eu sempre acreditei muito no aprendizado, e o aprendizado ele é a partir não existe aprendizado que não seja a partir do afeto. A gente só aprende a partir do afeto. Não acredito que você consiga deter alguma coisa que não seja a partir das emoções, a partir daquilo que você sente. Minha referência com aniversários é justamente essa, aquilo que me toca, aquilo que pessoas que me tocam, de alguma maneira, aquilo me prendeu, então eu aprendi a partir dali. Então eu acho que Espiridião tem a ver com o quê? Acho que afeto é o que de alguma maneira, me faz me caminhar todos os dias, e por tudo isso que eu já comentei aqui, eu acho que a inquietude, eu reforcei diversas vezes, mas Espiridião Elias Aquim acho que tem a ver com isso. Que legal. E qual é a diferença não, qual é a distância entre trabalho e diversão? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu sempre falo isso e você é testemunha disso, Juliana. Eu acho, se você não estiver se divertindo no trabalho, muda de profissão, muda de ambiente. Nós vivemos num universo, e não é de hoje, historicamente o ser humano é assim, nós passamos mais tempo trabalhando do que descansando. Então, se o trabalho não tiver uma satisfação e diversão, não é necessariamente você sair gargalhando, isso não é diversão necessariamente, né? Isso também pode ser diversão, mas diversão é você estar bem com aquilo, com aquilo que você está fazendo. Então, se não tiver isso, trabalho e diversão tem que absolutamente andar juntos. É muito triste, né? Porque quando você está, e trabalho é uma coisa que você faz todos os dias, e não estar feliz com isso todos os dias é como você acordar todos os dias com uma mulher do teu lado que você não ama, que você não gosta, que você não quer estar do lado dela. Então, no relacionamento pessoal, a gente se atreve a fazer isso, né? A gente vai lá e troca, então, troca de relacionamentos e tal. O trabalho parece que a gente insiste, né? A gente insiste mesmo com o dissabor. Portanto, e isso já está muito bem demonstrado, que as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que são felizes com seus trabalhos. Uhum. É verdade. Doutor Esperidião, estamos chegando aqui no momento final do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse qual seria o legado que o senhor gostaria de deixar, quem tem acesso ao doutor Esperidião Elias Aquim ou a pessoa Esperidião Elias Aquim. O que o senhor gostaria de deixar de mensagem aí para quem está te ouvindo? Bom, primeiro eu quero protestar o fim desse programa. Eu gostaria de ficar podemos fazer mais alguns aí. Eu já falei no começo, eu tinha falado aqui em off com a Juliana que eu preciso de uns 5, mais ou menos. Porque eu falo demais, porque eu gosto muito da sua companhia, eu gosto muito de ter sido, estou muito feliz de estar sendo entrevistado aqui. Eu acho assim, Juliana, que o que eu sempre entendi, se existe um legado, se eu fosse ser lembrado em algum momento como alguém que já passou, como fisioterapeuta, empresário, empreendedor, professor, ou qualquer uma dessas características que eu pudesse ter sido lembrado, eu sinceramente abriria a mão, inclusive, da fisioterapia. Eu gostaria de ser lembrado como empreendedor. E eu acho que empreender não é necessariamente, empreender não é você ter um CNPJ. Empreender, você empreende com um CPF, você empreende não é necessariamente você ter uma empresa. Empreender é você olhar para o mundo com um propósito. Ser empresário, você particularmente já existe ali um endpoint que é você ter um retorno econômico financeiro. Ser empreendedor é você buscar realmente ir atrás de um propósito, você ter um propósito e ir atrás dele, independente do segmento que você vá. Independente de você ter uma empresa, independente de você ser uma pessoa única. Então, se existe um legado que eu gostaria de deixar, de empreender. Eu acho que isso isso gera movimentos sociais importantes, isso gera crescimento exponencial da tua própria ação, ela exponencia a partir de um momento que você empreende, você contamina pessoas com o teu propósito.
Existe uma frase que diz que as pessoas não devem juntar, você não vale pelo que você junta, você vale pelo que você espalha, né? Então, eu acho que é espalhar, é isso que eu gostaria que, se existe um legado, quero muito esparramar muito, espalhar muito, e eu acho que isso é uma tradução de empreender. Doutor Esperidião, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Não tenham dúvidas que para mim foi um dos programas mais emocionantes. E eu aproveito então para me despedir de vocês com este momento de gratidão a Deus por mais um programa, a toda a nossa equipe que está presente aqui. A ele, desculpem a emoção, eu sabia que eu não ia conseguir terminar esse programa sem isso, mas eu acho. E quando a gente fala de propósito, uma das maiores alegrias é a gente poder trabalhar com o nosso ídolo.